beleza? Fiz um videozinho aqui para falar um pouquinho sobre sincronização, a sincronização do relógio do jogo. Esse relógio vai representar o horário real de Curitiba, significa que esse valor está vindo de um servidor. Por acaso, né, o servidor é a minha própria máquina, mas a ideia é que ele receba isso aqui via web service. Já vou explicar certinho. Tá? Então, se eu estou no Nordeste, que não tem horário de verão, estou em Curitiba com horário de verão, entrei no jogo, vai pegar o horário real de Curitiba. Eu tenho a minha Directional Light sincronizada com esse tempo, então quando for meio-dia, eu quero que a minha Directional Light aponte em 90 graus para o plano, né? Como se o sol estivesse em cima da cabeça da gente. Tá? Uma dica aqui, na verdade, só para eu não esquecer também, veja que esse meu componente, ele se mantém ali, mesmo eu alterando o tamanho da minha tela, né? Isso aqui é uma opção, isso aqui é um canvas, no canvas utilizar a segunda opção, Scale with Screen Size, ok? Só uma dicasinha aí para deixar registrado. Bom, agora são 10 horas e 53 minutos. Significa que se eu entrar no meu jogo, 10 horas e 53 minutos, tá? Vamos explicar como isso tudo funciona e depois dar uma passadinha na rotação da Directional Light. Depois eu vou acelerar meu ambiente aqui para fazer isso rodar mais rápido. Bom, vou ver um pouquinho de código, aumentei a fonte aqui. Essas variáveis aqui eu vou explicar durante o código, né? Acho melhor. Então é o seguinte, eu tenho o meu método start, né? Ele vai inicializar algumas coisas que eu já explico o que é. ATZ relógio game. O que esse cara vai fazer? Vai chamar um WS com a data atual do servidor, que é esse cara aqui. Então veja ali, 10h54, né? 10 segundos, 11, 12, 13, tá? Então é um WS. Então esse WS, essa URL aqui, criei uma classe para centralizar aqui os meus endereços de WS. Depois acho ideal colocar isso no arquivo .properties, tá? Porque daí a gente só muda o arquivo, que é um arquivo de configuração, e o jogo funciona, né? Senão eu preciso de ficar fazendo um deploy toda vez que eu mudar algo dentro do código, né? Mas isso é só paliativo aqui. Então esse método ele vai chamar o web service, quando ele retornar ele vai cair aqui, vai verificar, tem um erro? Não tem um erro, tudo certinho. O meu web service ele retorna uma string, né? Então eu transformo essa string em um objeto do tipo relógio date, que é system data time. Então aqui eu estou transformando uma string em um data time. Essa classe master date eu criei, tá, para centralizar operações com datas. Esses métodos aqui, is morning, is afternoon, já nem estou usando, vou até apagar depois. Então eu tenho um create data, o que ele faz? Ele recebe uma string e retorna uma data, né? Esse format aqui, ele recebe uma data e retorna uma string daquela data, né? Operações inversas. Aqui eu fiz uma pesquisazinha ali de meia horinha, uma horinha, e fiz essa classe. Na verdade existem várias formas de fazer essa conversão aqui, tá? Da string para data. A melhor que eu achei foi essa daqui. Eu tenho bastante, digamos, flexibilidade, né? É só eu mudar o meu formatador aqui, tá? Então, classe para formatar data, tá aí. Então, peguei a minha string, formatei ela num relógio date, ok? Se der algum erro, eu jogo uma data bem estranha, justamente para saber que deu erro. Ou, sei lá, talvez usar uma outra estratégia. Mas, enfim, por enquanto está com essa data estranha aqui. Status
eu já vou explicar mais para frente, talvez no outro código. A classe gerenciar a luz do sol vai se beneficiar dessas variáveis aqui. Bom, peguei a minha data, eu vou fazer um while aqui, um for, um loop, tá? O que vai acontecer? Esse loop, ele vai durar 1 hora. Então o que acontece? Eu peguei meu relógio, né, 10 horas e, sei lá, 30 minutos. Esse relógio text é o meu componente visual aqui. Então o que acontece? Eu pego, agora eu vou formatar minha data. Eu vou transformar agora a minha data, que é data, em uma string e vou setar esse meu componente aqui. Tá? Eu espero 1 segundo, aí eu adiciono 1 segundo e mostro de novo. E fico nisso. Tá? Eu adiciono 1 segundo, mostro para o usuário, espero 1 segundo, adiciono 1 segundo e assim vai. Tá? Por quê? Porque eu não posso chamar um web service a cada 1 segundo, né? Mas por que eu preciso de que essa minha componente tenha o segundo, né? Porque ele vai ser importante para fazer a rotação da minha directional light, tá? Lá no gerenciar a luz do sol, vou explicar um pouco melhor isso daí. Então ele vai entrar em loop durante 1 hora. Esse max loop deve ser 3600, né? Que é a quantidade de segundos em 1 hora. Então ele vai ficar adicionando aqui sem chamar o web server. Quando a condição falhar, eu volto o meu loop para 1 e chamo de novo. Então significa o seguinte: eu entrei no jogo, começo a rodar o meu relógio e a cada 1 hora eu dou uma validada no servidor. É mais uma precaução, tá? Posso fazer isso a cada 10 minutos, a cada meia hora, 2 horas? Não sei. Posso, quer dizer, posso. Mas eu achei que 1 hora tá legal, tá satisfatório isso aqui. É mais uma precaução mesmo. Ou nem tenha, né? Sei lá. Ou talvez nem precise de chamar de novo. Mas o que acontece? Esse tempo ele vai ser muito importante durante todo o jogo, né? Muitas coisas vão depender dele. Então a gente não pode ser negligente com esse componente. Apesar de ser simples, a informação que ele carrega de data e hora, ela é muito importante para o contexto geral do jogo. Tá? Então, é basicamente isso. Tá? E vai ficar nesse loop aí. Criei dois métodos. Eu estou expondo essa variável aqui, né? Vai ser usado em outro script. E o getStatus também vai ser usado em outro script. Tá? Então, resumindo, né? Bem tranquilinho esse script. Aqui eu vou até aumentar de uma vez, porque eu não quero que ele saia do loop. Se ele sair do loop, ele vai atualizar toda hora com a minha data da minha máquina. Eu não vou conseguir simular vários horários do dia, né? Tá? Então é o seguinte, peguei meu web service, recebi o valor, fiquei travado em 1 hora aqui mostrando segundos e depois eu dou uma validada no servidor para garantir que tá tudo certinho. Então bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Agora, esse cara aqui me deu dor de cabeça. É a quarta, sei lá, ou é quarta ou quinta tentativa, tá? De tentar fazer esse cara rodar aqui baseado nisso daqui. Opa, eu coloquei um valor muito alto, deu um erro aqui. Deixa eu só... Exagerei aqui no... Deixa assim. Beleza. Tá, então voltando aqui, Paulo. Levei muito tempo, né? Levei aí terça, quarta e hoje, né? 3 dias aí para fazer. Enfim, eu estava tentando fazer a minuto e aí não dava muito certo porque não ficava uma sombra suave, tá? Então, vamos ver como que eu te explico isso daqui, só para não perder o foco.
Tá, vamos lá. O que que eu queria, né? Eu queria o seguinte. Eu preciso de entrar no jogo quando for meio-dia. Eu preciso que o sol esteja em cima da minha cabeça. Se eu entrar no jogo às 10 horas da noite, eu quero que o sol esteja apontando, eu quero que seja noite. Tá? Então é o seguinte, para que eu posicione a minha directional light em uma posição específica, eu tenho que usar esse quaternion aqui, ó. Então eu uso transform.local rotation. Só um parêntese. Isso aqui é diferente, tá? O rotate ele pede um vetor, né, x, y, z. Então se eu fizer isso daqui, sei lá, 10, 0, 0. Tô falando para ele o seguinte: pegue a sua posição original e daí rode 10 graus, né? Se isso aqui estiver dentro do meu update, a cada frame ele vai rodar 10 graus, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele posicione a sua luz de acordo com o tempo. Bom, como fazer isso, né? Então, estudando um pouquinho, eu descobri que é através desse local rotation, através dessa classe quaternion, e aí começam os problemas, né? Começa o murro em ponta de faca. Quaternion.euler, se eu usar esse cara e colocar um valor, esse 90 aqui, para não confundir, eu vou tirar ele daqui, ok? Então, esse aqui é o meu x, tá? Antes estava assim. Eu tenho que movimentar esse cara nesse eixo x aqui. Beleza. Só que o seguinte, se eu utilizar qualquer valor acima de 360, ele se perde, vira uma kizumba, e aí eu já não entendo mais nada. Na própria API do Unity, eles pedem para não deixar passar de 360. Ou seja, eu tenho que ir do 0 a 360. Ok. Então significa que eu preciso de alguma forma normalizar isso. Então, com essa variável fração do tempo, eu posso considerar que ela vai assumir o valor 0 mínimo e o valor máximo 1. Tá? E se eu trabalhar essa variável aqui, eu nunca vou ter um valor acima de 360. Tá? Esse menos 90 é só para acertar a posição do meio-dia lá. Beleza. Então aqui foi um grande passo, né? Não posso passar as 360 e preciso dessa fração do tempo aqui para controlar tudo isso. Bom, daí eu comecei a pensar o seguinte, vamos para o Excel aqui. O meu dia começa em 00, termina em 23, 59, 59, né? Legal. O que eu sei? Eu sei que para normalizar tudo isso, o meu mínimo vai ser 0, o meu máximo vai ser 1, ok? Até então nada de diferente. Bom, como o meu dia eu posso dividi-lo em 4 partes de 6 horas, certo? Então a primeira parte 6 horas, a metade é meio-dia, a minha terceira parte aqui 18 horas, tá? Eu sei que o meio-dia eu preciso que os meus graus sejam 90 graus, certo? E por essa divisão aqui, o meio-dia ele vai bater justamente com 0,5, né? Da minha fração, né? Do meu, digamos aqui, do meu fração de tempo. Tá bom, então eu sei que eu tenho que tentar manipular, fazer uma fórmula para que ele se comporte assim, né? Que meio-dia seja meio, porque é a metade do meu dia, né? E que isso transforme em 90, tá? Então, vamos voltar aqui para o código, né? Então, significa o seguinte, se eu fizer, vamos considerar o seguinte, bom, o meu meio-dia, eu tenho que olhar para o dia inteiro, eu não posso olhar para os minutos, eu vou ter problema. Então eu comecei a olhar para os segundos. Um dia inteiro ele tem 86.400 segundos, certo? Quer dizer, o meio-dia ele vai ter a metade disso daqui, né? Então para calcular isso aqui,
que acontece? Eu posso pegar uma data, eu já vou explicar depois isso daqui. Então eu transformo a minha hora em segundos, o meu minuto em segundos e o segundo é segundo. Então a soma de tudo isso é segundos. Aqui é a regra de 3, né? Então eu posso dividir os meus segundos pelo total de segundos. Então, o meu meio-dia, se eu fizer 12 vezes 60 vezes 60, né, vai dar exatamente a metade disso daqui. Então, a metade disso daqui por 86.400 vai ser meio. Bom, então se eu fizer 0,5 vezes 360, eu tenho 180. Mas não é 180 que eu quero 90. Eu sei que o meio tem que me dar 90. Então, eu faço um ajuste nele aqui de 90. Tá? Então, aplicando essa fórmula aqui, o meu comportamento vai ser esse aqui. Quando for meio-dia, se eu transformar meio-dia em segundos, jogar na regra de 3, eu obtenho, né, o 0,5 e com isso eu obtenho 90. Tá? E vai funcionar a mesma coisa para 18 horas e 6 horas da manhã. Em relação a graus, eu vou ter 0 graus, 90, 180. Aqui é o nascer do sol, o sol a pino, e aqui eu tenho o meu pôr do sol. Beleza? Agora está mais tranquilo. Eu fiquei só um pouquinho chateado, digamos, porque o meu pôr do sol sempre vai acontecer nas 6 horas da manhã, o meu nascer do sol, e o meu pôr do sol às 18. Eu queria não tentar... Eu queria tentar, na verdade, usar esses caras aqui, né? Ó. Por exemplo, o meu pôr do sol ocorreu às 6h46, tá? O meu nascer do sol, desculpa. O meu pôr do sol aconteceu às 17h58. Só que o seguinte... Tá até dando uma olhadinha no movimento de rotação e translação da Terra. É meio complicado as coisas, porque vai depender muito. Pô, se você está perto da linha do Equador, vai depender da sua posição no plano, vai depender da estação do ano. Então aí começou a ficar muito complexo, tá? Para tentar simular exatamente isso daqui. 6h46 é o nascer do sol, 17h58 é o pôr do sol. Só que para um primeiro protótipo, né, eu deixei algo mais linear, mas eu já estou até com umas ideias aqui que vamos ver se funciona. Mas vamos deixar para um segundo plano aí, tá? Então, não, isso aqui não é isso aqui que eu quero. Tá. Então o que vai acontecer, né? Explicando essa fórmula aqui. Tá? Então eu controlo a minha rotação pela fração do tempo. A minha fração do tempo ela é baseada nos segundos do meu dia. Tá? E daí eu consigo fazer algo bem interessante, bem sincronizadinho, que quando eu consegui sincronizar, eu fiquei olhando aqui umas 2 horas para isso rodando aqui, só para conferir. Mas vamos falar agora do início aqui, né? Essa era a parte mais difícil. Vamos explicar um pouco melhor agora o código de início, meio e fim. Quando eu inicio esse meu gerenciar a luz do sol, eu vou travar ele num while true aqui. Ele vai esperar até que o gerenciar relógio receba a data do servidor. O que acontece? Enquanto esse cara não setar esse status para true, eu não saio desse while aqui, tá? Então o que acontece? Eu recupero o meu objeto find with tag, aqui tranquilo, né? A gente já conhece. Se ele é diferente de null, se o meu GameObject é diferente de null, eu recupero o meu script associado a ele. E agora eu testo. O meu script é diferente de null e getStatus igual a true? Não, não é. Sei lá, o servidor está demorando. Daí ele espera 1 segundo e tenta de novo. E fica nisso. Então eu coloquei 1 segundo de espera aqui, tá? O servidor está demorando. O servidor engargalou, não está retornando. O cara está travado aqui. Retornou, né? Opa, peraí, retornou. Resolvido o problema, o status vira true, né? Então, quando eu chamar o getStatus, vai retornar a minha variável, né?
é o cara que eu estou chamando aqui. Opa, não, agora legal. Agora o getStatus está verdadeiro, significa que eu já tenho uma hora real para trabalhar. Tá? Então eu dou um break, ele sai do while e chamo o getClima. Esse cara aqui, ele vai recuperar as condições climáticas. O que ele faz? É esse WS aqui. Tá? Ele está recuperando a última linha dessa minha tabela aqui, que está sendo alimentada a cada 5 minutos. Tá? Que é a nossa monitoração das condições climáticas. Então, esse é o meu web service que está retornando todas essas informações que eu vou ter que... Eu queria ter essa semana tentado trabalhar com esse cara, mas não deu. Eu fiquei travado nessas rotações e nessa sincronização aqui. Tá? Mas depois eu vou ter que trabalhar aqui visibilidade, temperatura máxima e mínima, o status, né? Velocidade do vento, pode ser. Tá? Então depois eu vou trabalhar esses caras aqui para simular aí um céu de acordo com a condição climática real. Tá, então ele vai chamar o getClima. Esse getClima, o que ele vai fazer? Isso aqui ainda, assim, ele está funcionando, mas eu não estou usando os seus valores, tá? Mas a ideia é que ele retorne o valor do servidor, do web service. Aqui eu consigo recuperar todas as suas informações e ele vai travar aqui agora 10 minutos, ok? Então o que vai acontecer? Ele espera 1 minuto, né? Ele vai ficar travado aqui. Aqui na verdade, eu posso até mandar ele esperar 10 minutos direto, né? É porque esse código aqui, ele tinha mais coisas sendo feitas aqui dentro, tá? Daí eu eliminei, mas isso aqui na verdade não precisa. Não, isso aqui é mão usada, né? Orelhada isso aqui. Eu posso simplesmente mandar ele esperar 600 segundos, que vai dar 10 minutos. Tá? Então ele espera 10 minutos. Nossa, isso aqui foi um erro absurdo, mas tudo bem. Ele espera 10 minutos e chama o WS de novo. Então a cada 10 minutos ele vai atualizar minhas condições climáticas. 10 minutos tá ruim? Tá bom? Não sei, a gente tem que ir testando. Tá? A princípio esse cara vai fazer isso aqui. Então getClima vai fazer esse cara, vai startar a sua thread fora do meu processo devido ao start coroutine aqui. Bom, no método update, ele vai pegar a minha data atual. Essa data atual é a data lá do meu componente que está aparecendo para o usuário. Tá? Então eu recebo a data real, eu transformo ela em segundos, tá? Uso uma regra de 3 baseado em 86.400 segundos, tá? E com a fração do tempo eu consigo manipular a minha rotação da minha directional light. Tá? Então, como isso funciona mesmo agora, né? Vamos tentar melhorar algumas coisas aqui para a gente ver aqui, perto do meio-dia, perto das 6 horas da tarde, perto das 6 horas da manhã, para a gente ver funcionando certinho. Aqui eu vou aumentar, na verdade eu vou diminuir. Aqui é o meu relógio, né? O meu script de relógio. Eu não quero que ele espere 1 segundo. Eu vou fazer eu vou forçar o meu período, ok? Vou forçar que o meu ambiente fique mais rápido. Então se eu der o play agora, são 23 horas e 16 minutos, ok? Então se eu der o play, ele vai ficar louco aqui. Veja que está numa velocidade ali já interessante. Tá? Lembrando, né? Vamos lembrar aqui que esse meu céu não está compatível ainda com as minhas sincronizações. Tá? O que está compatível, veja a minha luz do sol. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui não dá para ver ainda, mas ó, aqui ela está rotacionando, tá?
isso aqui vai coincidir certinho com os meus horários, 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou forçar um horário, ok? Pra gente ver. Eu vou mudar o horário da minha máquina, que é o servidor, para... O que a gente pode colocar aqui? 5 horas e 45 minutos. Acho que tá bom. 5 horas e 45 minutos. Quando eu der o play, perceba que o meu Directional Light ela vai começar a entrar no meu plano. E quando for às 6 horas, realmente ela vai entrar. Então vamos lá? Então a gente tem que observar aqui e aqui embaixo. Tem que ter um olho no peixe e um olho no gato. Então vamos lá? Play. Peraí, que deu alguma coisa errada. O que deu errado aqui? Peraí, o que deu errado? Minha fração de tempo. Deu errado ou deu certo? Peraí. 5 horas. Não, acho que vai dar certo, sim. 56. Ó, começou, né? Ele já tinha começado aqui, ó. Eu acho que eu que vacilei. Então, aqui, veja as minhas sombras, né? Ó, veja o meu nascer do sol aqui. Olha que interessante. Então, quando foi 6 horas, ele começa a nascer o sol aqui, né? E aqui, ó. Aqui ela está começando a entrar no meu plano. Vamos simular agora com meio-dia. É porque aqui não dá pra gente... Eu tenho que ficar manipulando os horários aqui, porque senão tô frito. Já tá gigante o vídeo já. Então eu vou colocar aqui 11h50, ok? Deixa eu só conferir um negócio. Tá com menos 90? Não, tá com menos 90, ok. Então, agora são 11h51 da manhã, digamos, né? Minha Directional Light ela vai incidir um pouco mais no meu plano. Então, se eu logar, olha lá, eu entrei no jogo, ele já mudou aqui, ó. Já mudou pra... Deu meio-dia, né? Então eu tô com o sol aqui a pino. Veja que a minha sombra, ela tá... Eu ainda não tenho muito sombra, né? Ela tá bem escondidinha aqui, porque o sol tá em cima. E veja que a minha sombra aqui, ó, claro que aqui tá extremamente rápido, né? Isso não vai acontecer de verdade, mas ó, ele já começa a ser bem suave, né? Então eu tenho minha rotação baseada nisso daqui. Se eu colocar mais o último teste, se eu colocar então 5 horas, 17h50, eu vou ter o meu pôr do sol. Veja que minha Directional Light está apontando para cima. 5h50, opa, deixa eu entrar no jogo. Entrei no jogo. Minha Directional Light ela já está morrendo, né? Já está, olha lá que bonito, o meu sol indo embora, 6 horas foi embora, acabou. Olha que legal, muito bacana, né, isso aqui, tá? E aí, claro, né, eu tô com umas ideias aqui bem mirabolantes para mexer com essas intensidades aqui. Eu acho que vai ficar bem legal depois que realmente tiver sincronizado a luz do ambiente, né? Tá? Então assim, Paulo, agora veja que eu tenho as coisas bem sincronizadas, tá? Não tem como eu realmente explicar considerando, né? Isso aqui, né? O meu 1 segundo real, não tem como. Nós vamos ficar aqui, então agora ele está o normal, ó, 17h51 e 11, olha que legal. Nada a ver esse sol aqui, né? Esse aqui é o meu skybox.
É isso aí, ó. Então, veja que se a gente ficar olhando aqui durante 10 horas, nós vamos ver o pôr do sol ir embora. Bacana, né? Paulo, tá meia hora já. Eu tentei fazer um vídeo curto, mas não deu. Que mais que eu tenho pra falar? Paulo, eu acho que era isso. Eu tenho algumas ideias aqui, mas eu acho que não adianta falar agora. A aula tá grande, o vídeo tá grande, tá? Mas foi isso, tá? Me bati um monte para fazer, mas ele tá bem certinho. Mas o último teste para acabar, último teste, agora é o último teste de verdade. Se eu manipular o meu total de segundos, o que vai acontecer? Claro que vai ficar tudo zoado. Opa. Cadê? O que aconteceu? Não, na verdade zoou, né? Eu quis fazer um teste aqui, mas... Não, na verdade... Acho que é o horário. Tô muito tempo aqui, eu tô meio lento. É isso aqui que eu quis fazer de verdade. Vamos ver se é isso mesmo que eu quis fazer. Até minha máquina já tá rateando já. Ó, eu quis mostrar o... Aqui deu um bug aqui, né? Travou o meu... Ó, veja que a minha sombra tá suave, né? Olha lá que legal. Correr atrás da sombra. E isso vai acontecer durante todo o dia, né? Todas as 24 horas e tal. Então vai ficar um negócio bem bacana. Uma rotação bem sincronizadinha com a minha data, meu horário, né? Legal, né? Paulo, é isso. Eu realmente tentei fazer algo curto aqui. Eu sei que, né, é complicado, meia hora, mas assim, eu deveria ter mostrado um vídeo só com esse cara aqui. E aí depois com a sincronização. Mas é isso, eu vou dormir. Tem que renderizar tudo aqui ainda, vai mais uma hora. Mas é isso, Paulo. Depois a gente marca uma reunião aí e vamos alinhando alguns pontos aí. Beleza? Valeu, Paulo. Até mais, hein? Abração.